Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula nessa nossa reta final para o concurso do ICMBio. A gente teve aí o edital publicado, algumas poucas modificações no conteúdo que a gente estava esperando e a partir de agora é hora de dar aquele gás final no seu estudo aí para esse concurso. Bom, a gente está com várias promoções lá no site do Soma Concursos. Entra lá, www.somaconcursos.com.br e veja então as assinaturas dos cursos que você pode se interessar, viu? Tem várias promoções muito bacanas que cabem no seu bolso e é sem dúvida a plataforma mais completa em termos de conteúdos ambientais para te ajudar aí, então, na sua preparação para o concurso, tá bom? Bom, aqui especialmente, né, nesse dia, nessas aulas, nessa e nas próximas que vão se seguir, a gente vai então focar em conteúdo que é voltado para o concurso do ICMBio. E nós vamos começar então falando aqui de um tema, né, que é um tema que todo mundo precisa, que se você vai prestar o concurso do ICMBio, você precisa estar ligado, que é a lei de criação do ICMBio, a lei 11.516 de 2007, e depois a gente vai ver, então, em seguida aí, a estrutura regimental, tá bom? Eu sou a professora Carolina Arantes, para quem não me conhece, sou bióloga de formação e ministro aqui algumas aulas relacionadas com as temáticas ambientais na plataforma do Soma. Deixa aí meu Instagram para vocês me seguirem lá nas redes sociais com várias dicas, né, e assuntos aí relacionados também à temática ambiental, tá bom? Bom, sem enrolar mais, vamos lá falar então sobre esse tema, né, essa legislação aí que fala da criação do IBAMA, então, tá? Vamos começar falando já no primeiro artigo, a legislação traz, né, que o foco dessa legislação é justamente criar o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, né, o ICMBio, que a gente trata dessa sigla, e ele fala que esse instituto é uma autarquia federal, pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, que está vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, tá? Gente, é muito importante a gente entender essas características aí do Instituto Chico Mendes, porque a banca pode vir te cobrando aí algumas características que não são compatíveis com isso. Então, o que a gente tem que entender? O ICMBio é uma autarquia federal, então pertence a todo o escopo aqui da União, tá? Da esfera da União. Possui ali, então, personalidade jurídica de direito público, então responde desta forma juridicamente nos processos, enfim, tudo mais. Tem autonomia administrativa e financeira e está vinculada ao Ministério de Meio Ambiente e Mudanças do Clima, tá? São 4 características super importantes para você ter aí decoradas na sua cabeça do que trata, né? Do que se trata o ICMBio. Outra coisa importante da gente ter em mente é que o ICMBio faz parte aqui, ou, né, é classificado como um órgão executor do SNUC. E o que isso quer dizer? O SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, então tem o ICMBio como órgão executor, o que quer dizer que esse órgão, o ICMBio, é que é responsável por implementar todas as políticas relacionadas ao SNUC, ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tá? E fazer todo esse apoio aí de subsídio de propostas, de criação de unidades de conservação e também administrar as unidades de conservação. Aí prestem bastante atenção. O ICMBio administra unidades de conservação que estão relacionadas com a União, tá? As unidades de conservação
federais, tá bom? Que a gente pode ter unidade de conservação em outras esferas. Então, o ICMBio fica responsável pela administração das unidades de conservação, então aqui, ó, federais, tá bom? Então, coisas importantes aí para você guardar, para você ter em mente, não percam isso de vista. Agora a gente vai começar a falar da finalidade. Qual é a finalidade, então, do ICMBio? Gente, não tem como a gente fugir da literalidade da lei, tá? Óbvio que aqui eu vou apontar para vocês algumas coisas que são mais importantes, né? Que eu acho que tem mais chance de caírem, de serem cobradas, né? Que tem essa recorrência de cobrança aí, tá? Nos concursos, mas não tem como a gente fugir da literalidade da lei. E para isso, eu sempre aconselho vocês a destacarem algumas palavras-chave. Bom, se eu vou, então, aqui entender a finalidade do ICMBio, eu vou ter algumas palavrinhas que vão sempre aparecer e que vão me ajudar a fazer essa associação, tá? Então, eu destaco aqui para vocês, a primeira finalidade é executar ações da Política Nacional de Unidades de Conservação. Ora, gente, o ICMBio, então, ele tá dentro, acabei de te falar que ele é um órgão executor do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, ele é o responsável por executar essas ações que estão relacionadas com unidades de conservação da natureza, no que diz respeito, aqui ó, atribuições federais, tá bom? E lógico, né, dentro das unidades de conservação da União, ou essas unidades de conservação aí federais, o ICMBio também vai ter uma ação mais focada de proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento, tá? Então, é o ICMBio que propõe uma unidade de conservação nova, que faz a implantação, que faz a gestão, a proteção, fiscalização e monitoramento de unidade de conservação. Não é qualquer uma, tá? Unidade de conservação da União, beleza? Próxima finalidade aí é executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e ao apoio ao extrativismo de populações tradicionais nas unidades de conservação, presta atenção, de uso sustentável da União. Esse aqui é uma finalidade que às vezes vem muito em questões, né? Querendo te confundir. Por quê? Lógico, o ICMBio precisa, né, trazer essas políticas e executar essas políticas de uso sustentável dos recursos e apoio ao extrativismo, sim, tá? Só que isso só acontece em unidades de conservação de uso sustentável. Nunca vai acontecer em unidade de conservação de proteção integral, tá? Então, sim, o ICMBio tem que dar esse apoio, principalmente às populações tradicionais, para fazer essa exploração de forma sustentável, né? Para a gente ter, de forma geral, na sociedade civil, um uso sustentável dos recursos renováveis, mas isso só acontece em unidade de conservação de uso sustentável, tá? Vamos lá. Fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação, conservação da biodiversidade e da educação ambiental. Você notou que aqui não tem esse foco em unidades de conservação pertencentes à União, tá? De forma geral, o ICMBio tem que apoiar em todas as esferas a pesquisa, a proteção, a conservação e a preservação da biodiversidade, tá? E essa palavrinha aqui, ó, é uma palavrinha que você tem que guardar bastante. Sim, o ICMBio tem essa finalidade de executar a educação ambiental em âmbito nacional, tá bom? Exercer o poder de polícia ambiental. Essa aqui, gente, sem dúvida, eu vou pôr uma estrelinha aqui, ó. Essa, sem dúvida, é a que mais cai em prova. Essa finalidade aqui é a que mais cai em prova. E como que isso cai em prova, professora? Cai em prova assim, ó. A banca vai te falar o seguinte, olha, o ICMBio tem a finalidade de exercer o poder de polícia, ou só o ICMBio tem a finalidade de exercer poder de polícia em unidade de conservação da União, tá? Ou ele vai falar assim, apenas o IBAMA tem a finalidade de exercer o poder de polícia em unidade de conservação. O que você precisa ter em mente? O ICMBio tem
essa finalidade de exercer poder de polícia em unidade de conservação da União? Presta atenção, ó. Sim, tem, tá? Mas isso não exclui a finalidade que o IBAMA também tem de exercer o poder de polícia nessas localidades, tá? Então, a finalidade do ICMBio não exclui o poder do IBAMA de também exercer esse poder de polícia, tá? Polícia ambiental. Então, é assim que a banca vai tentar te confundir. É só você lembrar que os dois têm a mesma finalidade em unidade de conservação da União, tá bom? E por fim, a gente tem aqui essa promoção de articulação com programas recreacionais de uso público de ecoturismo em unidade de conservação, onde isso é permitido. Então, a gente tem diferentes tipos de unidade de conservação. Em algumas delas, a gente pode ter visitação, a gente pode ter atividades de educação ambiental, recreacionais e tudo mais. O ICMBio, ele precisa, então, conseguir fazer a articulação dessas atividades promovendo, lógico, ali, né, a conservação, promovendo a preservação, sem que isso prejudique, então, aquele local, tá? Então, essas são as finalidades do ICMBio, beleza? Vamos agora para a parte estrutural. Gente, o ICMBio tem uma estrutura relativamente simples, tá? Então, a gente tem o presidente, né, a presidência do ICMBio e 4 diretorias, que são essas que estão dispostas aqui. Então, a gente tem a diretoria de planejamento, administração e logística, diretoria de criação e manejo de unidade de conservação, diretoria de ação, ações socioambientais e consolidação territorial de unidade de conservação e diretoria de pesquisa, avaliação e monitoramento da biodiversidade. Galera, os nomes das diretorias já te direcionam para as funções que elas têm, tá? A gente vai ver mais para frente as funções de cada uma dentro da estrutura regimental, mas o próprio nome aqui da diretoria já te dá, então, um direcionamento. Essa diretoria de planejamento, administração e logística, ela fica mais para a parte de prática administrativa do próprio ICMBio. Então, tudo o que acontece de licitação, de distribuição de material, não acontece aqui, né? Inclusive, RH acontece aqui nessa diretoria. Diretoria de criação e manejo de unidade de conservação faz justamente isso. Cria unidade de conservação e faz o manejo de unidade de conservação. Ações socioambientais e consolidação territorial tem mais essa função, então, na resolução de conflitos, né, na mediação de conflitos, nessa articulação entre os diferentes atores que estão envolvidos em unidade de conservação, principalmente de uso sustentável, tá? Diretoria de pesquisa, avaliação e monitoramento da biodiversidade fica focado nessa parte de pesquisa, criar lista ali de espécies ameaçadas de extinção e tudo mais, tá? O que você tem que ter sempre em mente? ICMBio tem o presidente mais 4 diretores, tá bom? Lógico, gente, que é uma estrutura muito mais complexa para a gente conseguir, então, fazer essa gestão em todo o território nacional. Por isso que a gente tem aí 5 gerências regionais, uma no norte, uma no nordeste, uma no centro-oeste, uma no sudeste e uma no sul, cada uma delas com seus respectivos números aí, justamente a distribuição de vaga lá do seu concurso, tá? Então, a gente tem aí, né, essas diretorias regionais, fora, então, a sede aqui de Brasília. Então, são 5 gerências regionais que ajudam, então, a descentralizar toda a gestão do ICMBio nessas regiões, tá? Então, dentro de cada uma dessas gerências regionais, a gente vai ter polos específicos, que a gente também vai ver um pouquinho melhor aqui para frente, que vão ajudar na gestão das unidades de conservação. E, por fim, a gente tem 335 unidades de conservação federais, tá? Que são, então, pertencentes aí à União. Olha, esse esqueminha aqui te mostra, então, um pouco já um spoiler do que a gente vai ver na próxima legislação, que é a legislação que está relacionada com a estrutura regimental do ICMBio, tá? Então, aqui a gente tem essa estrutura, nós temos aqui o presidente do ICMBio, vinculado aqui ao presidente, a gente tem o gabinete, Gabin, que faz aí então essa assistência imediata e direta ao presidente, tá?
A gente também tem aqui uma área de assessoria, que também tem essa finalidade de assessorar, de dar uma assistência ao presidente. E a gente tem aqui, ó, o comitê gestor, que é um órgão colegiado. Esse comitê gestor, ele é formado pelo presidente e os 4 diretores das 4 diretorias, tá? Esse comitê gestor, então, ele é um órgão colegiado, é aqui onde a gente toma, onde são tomadas as decisões importantes relacionadas ao ICMBio, tá? Então, esse comitê se reúne, traz ali algumas pautas e essas pautas são discutidas, então, sempre que necessário, tá? Fora isso, a gente vai ter aqui como órgãos seccionais a Procuradoria Federal Especializada, que fica na sede do ICMBio, a Corregedoria, a Ouvidoria Interna e a gente tem ainda uma seção de auditoria que não está aí nesse gráfico, tá? Mas essa é a estrutura, então, básica, que é o que suporta o ICMBio em suas funções, tá? A gente vai ver o funcionamento, né, as designações, atividades designadas para cada uma dessas áreas aqui, por isso que eu não vou ficar batendo muito aqui na tecla de funções com vocês, tá? Voltando, a gente tem aqui então as 4 diretorias, só que olha aqui, gente, presta bastante atenção nisso, tá? A diretoria de Planejamento, Administração e Logística entra como um órgão seccional. Por quê, gente? Basicamente, ela dá esse apoio, ela dá esse suporte para o funcionamento do ICMBio. É como se fosse a parte administrativa mesmo que vai, então, fazer com que tudo funcione, tá? E aí a gente vai ter, então, os órgãos específicos singulares, quer dizer, que já vão atuar nas atividades mais específicas do ICMBio, que é a Diretoria de Criação e Manejo de Unidade de Conservação, Ações Socioambientais e de Pesquisa, tá? Além disso, a gente tem as unidades descentralizadas, que são, então, as gerências regionais, aquelas 5 que eu te mostrei no slide anterior, tá bom? Acabou aí, professora? Não, não acabou aqui. Dentro, então, de cada um desses órgãos, a gente pode ter outros órgãos, outras unidades descentralizadas. Então, aqui, ó, vinculada à Diretoria de Planejamento, Administração e Logística, a gente tem o Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade. Gente, se é aqui na diretoria que a gente tem toda essa parte de formação de pessoal, de RH, de logística, de administração, o centro de formação ele tem que estar vinculado a essa diretoria, tá? É ali que é feita, então, toda a formação do pessoal interno, inclusive em relação às temáticas de biodiversidade, tá bom? Olha aqui outra diretoria que tem, então, né, uma unidade descentralizada vinculada. A gente tem os Centros Nacionais de Pesquisa vinculados a quem? Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade. Bom, Brasil tem uma extensão enorme, né? Então, em cada região, ou às vezes até dentro de uma mesma região, em espaços e zonas diferentes, eu vou precisar ter núcleos de pesquisas específicos diferentes, tá? Então, esses centros nacionais de pesquisa, eles estão distribuídos em vários locais aqui no Brasil e eles ficam diretamente vinculados à Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade, tá? E, por fim, a gente tem aqui, então, as gerências regionais. Então, a gente tem aqui a Gerência Regional do Norte, que tem ali 116 unidades de conservação federais, né? Fora essa unidade especial avançada, que está vinculada ali, então, a 13 unidades de conservação. Nós vamos ter a Gerência Regional 2, que é do Nordeste, vinculada a 79 unidades de conservação. Gerência Regional 3, que é no Centro-Oeste, 24 unidades de conservação. Sudeste, 61 e Sul, 41 unidades de conservação. Professora, você acha que cai esse número de unidades de conservação por região? Não acho, tá, gente? Isso aqui é uma curiosidade, até porque isso é muito variável também com o tempo. Então, isso não é a parte mais importante. O que você precisa entender? Que o ICMBio é dividido em diretorias e gerências regionais
e que a gente pode ter esses outros órgãos descentralizados, quais sejam os Centros Nacionais de Pesquisa e o Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade, certinho? Então, sabendo isso aqui, eu acho que a gente já está tranquilo em relação a essa estrutura do ICMBio, tá bom? Bom, bora lá então continuar. A gente tem aqui uma parte mais chatinha que fala da estrutura financeira do ICMBio. Então, como a estrutura financeira, de onde vêm os recursos, os aportes que vão entrar ali para o ICMBio? Olha, existe uma prerrogativa, uma legislação que fala 40% dos recursos financeiros oriundos daquela parte de concessão florestal em florestas nacionais criadas pela União vão ser destinadas ali para o ICMBio. Então, aqui a gente tem vários temas que vocês precisam já saber e dominar, né? O que é a concessão florestal, como é que ela funciona e que existe essa possibilidade de se criar concessões florestais em florestas nacionais que são ali administradas pela União, tá? Quando existe essa concessão florestal em florestas nacionais, 40% do valor financeiro, do recurso financeiro que vem dessa concessão florestal é destinada para o ICMBio, tá? Mas a aplicação desse recurso é aqui que entra o catzinho, tá? A aplicação desse recurso, ela só pode acontecer para a gestão de unidades de conservação de uso sustentável, tá? Por que isso, professora? Porque quando a gente fala em concessão florestal, a gente está falando em um tipo de exploração, né? E aí a gente vai, então, estimular esse tipo de uso sustentável dentro de unidades de conservação que permite essas atividades, tá bom? Então, 40%, o que você precisa entender aqui? 40% dos recursos que vêm da concessão florestal de florestas nacionais, que são criadas ali pela União, vão para o ICMBio para serem aplicadas exclusivamente em unidades de conservação de uso sustentável, tá bom? Outras coisas importantes aqui, né? Esse recurso financeiro, todo recurso financeiro do ICMBio, ele pode ser feito por uma instituição financeira, tá? Desde que isso pode acontecer também sem licitação, quer dizer, o ICMBio pode escolher uma instituição financeira para fazer, né, essa administração desse fundo, do dinheiro que entra ali no ICMBio, tá bom? E vincular o dinheiro que entra de fundo privado com esse dinheiro estatal, né? Qual seja aí, por exemplo, esse que vem de compensação ambiental, tá bom? Então, é possível, o que a gente tem que saber aqui? É possível, sim, que a administração do recurso financeiro seja feito por uma instituição que é escolhida, então, sem a necessidade de licitação, para criar e administrar um fundo privado que vai ser integrado com os valores estatais que são providos para o ICMBio. É isso que você tem que ter em mente aí, tá? Essa instituição financeira, presta atenção, ó, essa informação aqui está vinculada, essa informação está vinculada com a instituição financeira. Então, essa instituição financeira está permitida ali de fazer desapropriação dos imóveis privados indicados lá pelo ICMBio, que estão em unidade de conservação destinada para compensação ambiental, tá? Então, olha o tanto de coisa aqui para você entender. Primeiro, o ICMBio pode ter uma instituição financeira para fazer a gestão do seu recurso e vincular o fundo privado com compensação ambiental? Pode. Precisa de licitação? Não, ele pode escolher, tá? Outra coisa, essa instituição financeira, ela pode desapropriar áreas de unidades de conservação que estão ali, então, destinadas com recurso de compensação ambiental? Pode, tá? Essa desapropriação pela instituição financeira pode acontecer, tá bom? Ótimo. Desde que na unidade de conservação que está recebendo recursos de compensação ambiental, certo? Beleza, vamos lá de novo. Outra coisa aqui, ó. A dívida de compensação ambiental, ela sempre vai ser atualizada pelo IPCA, tá? Que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Especial,
Só que essa dívida é atualizada, né? Ela vai usar o índice a partir da data da fixação da compensação ambiental pelo órgão licenciador. Então, houve um licenciamento, existe uma compensação ambiental. O órgão que faz esse licenciamento, ele estabelece ali uma data para essa compensação ambiental. Então, todo o ajuste ele é feito a partir daquela data, tá? Vocês vão ver que em algumas questões isso aqui pode vir um pouquinho diferente, que é a partir do licenciamento, não, é a partir da data que é fixada pelo órgão licenciador. Então, a dívida de compensação, ela é sempre atualizada pelo IPCA a partir da data que é fixada ali, então, na compensação ambiental pelo licenciador. Tá bom, gente? Beleza? Informações importantes aqui que as bancas costumam cobrar também, justamente porque são informações mais chatinhas, tá? Bora lá, então. Estrutura para utilização do IBAMA. Essa legislação fala que pode sim ser concedidos serviços, áreas ou instalações de unidade de conservação federal para exploração de atividades de visitação voltadas à educação ambiental, preservação, conservação do meio ambiente, turismo ecológico, interpretação ambiental e recreação em contato com a natureza. Tendo ou não, precedidos ou não de obras de infraestrutura mediante processo licitatório. Professora, resume isso aí para mim. Fácil, tá? O que tá falando aqui? Olha, uma unidade de conservação, ela pode ser concedida para que alguém explore, tá? Essa unidade de conservação. Em termos de exploração de serviço, pode ser concedida a área, pode ser concedida só uma instalação, um prédio daquela unidade de conservação, né? Um módulo daquela unidade de conservação. Para quê? É para qualquer coisa? Não. São para atividades de visitação, então é uma empresa que vai administrar a visitação de um parque, tá? Que esteja relacionado com a educação ambiental. Preservação, então é uma área que vai ser cedida para uma empresa que vai fazer um plantio, que vai fazer um resgate de fauna, que vai fazer, né, uma reintrodução, alguma coisa desse tipo, tá? Conservação do meio ambiente, turismo ecológico, interpretação ambiental e recreação. Essas são as atividades. Então, você nunca vai ter concessão de uma área de unidade de conservação para algo que esteja fora disso, que esteja fora do escopo do que é a finalidade do ICMBio, tá? O que acontece? Tá, então pode conceder, eu vou dar para alguém explorar desde que atenda esses requisitos, tá bom, beleza. Eu vou conceder para a pessoa pode ou não fazer uma infraestrutura, criar ali, eu vou fazer uma guarita para cobrar ingresso, eu vou colocar uma meia água para a gente poder colocar os materiais do plantio, qualquer coisa desse tipo. Então, pode ou não ter isso, tá? Ter essa infraestrutura, mas sempre essa concessão vai acontecer por meio de licitação, tá? Nunca vai chegar alguém bater lá na porta do ICMBio e falar, tô querendo usar lá, ajudar no parque. Não, você vai ter que entrar em um processo de licitação para poder fazer essa administração, né? Para poder fazer, para conseguir, então, essa concessão de direito de uso, tá? Então, sempre mediante edital de licitação. O que tem que ter obrigatoriamente no edital de licitação? As ações e serviços de apoio à conservação, proteção e gestão, tá? E a previsibilidade de gratuidade para a universalização do acesso. Isso aqui, gente, é principalmente quando a gente está falando de concessão de serviços de uso de parque, né, de unidade de conservação que permite, então, essa visitação, tá? Então, tem que ter essa previsibilidade de gratuidade. Então, tá, beleza. Você vai cobrar pelo acesso para cobrir os seus custos, tudo mais justo, maravilhoso, né? Desde que esteja realmente fazendo essa preservação ali na unidade de conservação. Mas é preciso que a gente tenha essa parte de gratuidade, uma porcentagem ali, então, né, de acessos, precisam ser acessos gratuitos, tá bom? Outra coisa aqui, né,
a autorização do órgão gestor dispensa outras licenças. Isso aqui, gente, às vezes vem muito confuso na prova e confunde muita gente. O que quer dizer? Bom, se o órgão gestor de uma unidade de conservação autorizou essas atividades, esses serviços, né, a partir do processo licitatório, tudo direitinho ali, isso pode sim dispensar outras licenças, mas se essa atividade que está sendo feita ali tem grandes impactos que vão ali para fora da zona de amortecimento, aí precisa sim de licenças específicas, tá bom? Então nunca a gente vai ter dispensa de licença se esse impacto for extenso, for maior, tá? Então isso aqui é importante lembrar. E esse é um dispositivo novo e por ser novo eu acho que tem muita chance de vir na sua prova, que fala aqui que as unidades de conservação, o ICMBio, pode então ali conceder transferência de crédito de carbono e exploração de produtos não madeireiros por meio da concessão florestal, tá? Então isso veio aí como um dispositivo novo, incluindo essa possibilidade aí para movimentar o mercado de crédito de carbono no Brasil. Então pode haver a concessão de transferência de crédito de carbono e de exploração de produtos não madeireiros, beleza? A gente encerra essa parte de legislação por aqui e eu volto no nosso próximo módulo para a gente resolver algumas questões sobre esse assunto, tá bom? Até lá!